Qual é o melhor jeito de saber se o seu diabetes está controlado ou não? Você sabe que esse tipo de coisa a gente não deve deixar só na mão de um profissional, né? É bom você participar dessa história. Eu tenho o meu jeito favorito de avaliar uma pessoa, um paciente. Você deve ter o seu exame favorito. Será que a gente concorda? Vamos aprender sobre os exames que avaliam o diabetes no próximo vídeo. Fala pessoal, saudações metabólicas! Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e aqui na internet a minha missão é ajudar você a reverter o seu diabetes tipo 2. Você vai precisar entender o que é o diabetes a fundo, perceber os defeitos mais comuns no diabetes, o que acontece para alguém se tornar diabético e aí consertar esses defeitos na medida do possível. Tudo facinho, tudo aí na sua casa, ao seu alcance. Só depende da sua vontade. Quem tem vontade de se cuidar melhor? Quem tem vontade do resultado? Gostaria muito de pedir a sua ajuda para divulgar esse canal. Eu sei que você conhece um monte de diabéticos ou pessoas que estão caminhando para se tornar diabética. Quero te pedir para curtir esse vídeo, para o YouTube entender que vale a pena entregar esse conteúdo para mais gente. Que você compartilhe nos grupos da sua família, nas suas redes sociais e manda um comentáriozinho aqui embaixo, me fala de onde você é, me fala se algum conteúdo meu já te ajudou a entender melhor sobre o diabetes. Vamos começar? Hoje o papo é super importante porque ele fala de um capítulo que eu chamo de monitorização do diabetes tipo 2. O que é monitorizar? Monitorizar é estar de olho, é saber o que está acontecendo em detalhes. Na minha opinião, esse é o único jeito de melhorar. E, aliás, isso não só no diabetes, né? Como é que você resolve um problema? Tem que saber exatamente a natureza do problema que você quer resolver. Quanto mais detalhes, quanto mais a fundo você conhecer, melhor. E aí que tá, eu tenho certeza que você já escutou tudo o que o diabetes pode fazer de ruim para você, concorda? Aliás, eu acredito que em várias consultas você é ameaçado de cegueira, amputação, insuficiência renal e aquelas coisas todas, morte, derrame e tal. É tudo verdade. O diabético tem mais risco de ter essas coisas. Não quer dizer que vai ter, mas ele arrisca mais, a chance é maior. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: de quem é o grande interesse que essas coisas deem certo? De que o seu diabetes fique muito bem controlado? Claro que o seu médico quer um pouquinho sim. Mas será que ele quer mais do que você? Na minha opinião, e isso é claríssimo para mim, quanto mais a pessoa se envolve no tratamento, melhores tendem a ser os resultados. Seu avô já falava isso. Conhece aquela história que é o olho do dono que engorda o gado? É mais ou menos isso, meu amigo. Não delegue o que é importante, participe. Nem tanto ao céu, onde só o médico cuida, nem tanto à terra, onde só você faz tudo sozinho, porque também tem grande chance de dar errado, é mais complexo às vezes do que o leigo pode perceber. Mas por que não trocar figurinha? Por que não aproveitar o melhor dos dois mundos? Eu quero convidar você a entrar no meu mundo, no mundo da monitorização, do cuidado detalhado do diabetes. Vamos lá? A nossa sorte tem muitos jeitos de fazer isso hoje em dia, bem diferente do que era no passado. Esse pessoal que era diabético umas décadas atrás eram heróis, porque não tinha o que fazer, a gente não tinha ferramentas para saber o que estava acontecendo e, portanto, melhorar. O resultado era que muita gente complicava e complicava gravemente. É daí que vem a fama do diabetes. Você deve conhecer gente assim, ou histórias assim pelo menos. Hoje a gente precisa aproveitar os avanços que a tecnologia e a própria medicina nos trouxeram. Então tem vários jeitos de avaliar o seu diabetes. O primeiro passo para que a gente comece a entender o que é avaliar o diabetes, eu preciso que você entenda o que acontece na pessoa que não é diabética. Na pessoa normal, como é que a glicose funciona? Como é que ela tende a se comportar? Já parou a pensar nisso? No fundo, o diabetes é uma doença alimentar. Na raiz do problema, ela é uma doença relacionada à alimentação. O que acontece é que o diabético não lida adequadamente, da forma normal, com as comidas que estão à sua volta. Repara que às vezes são até as comidas que outras pessoas consomem muito bem. Para ele, o bicho pega. Para ele, não dá certo. Então vamos começar pelo normal. Vamos começar por quem consegue comer o que quiser. Os níveis de glicose na pessoa normal costumam começando o dia já num patamar mais baixo, tipicamente abaixo de 100, e eles tendem a ficar naquele patamar até que venha a primeira refeição. Se a gente fosse desenhar num gráfico, eu vou tentar colocar na tela aqui, com a entrada do que você comeu, a entrada do alimento no seu sangue, você tem uma subida nos níveis de glicose. Isso vai depender de 1 milhão de coisas, depende do que você comeu, depende do quanto você comeu,
depende do que você comeu junto com os açúcares, os amidos e tudo mais, da combinação do prato inteiro, depende de mil coisas, nem vou falar. O fato é que tem uma entrada de nutriente e tem uma função do seu corpo que é guardar aquilo tudo, acomodar dentro da banheira. Você já viu o meu vídeo da banheira? Se você ainda não conhece a teoria da banheira do diabetes, meu vídeo mais famoso, meu vídeo mais importante, você está moscando, você está perdendo tempo. Vou tentar colocar ele aqui em cima, senão você procura aqui no meu canal. Mas só depois, hein? Termina aqui primeiro. Com o passar das horas após você ter cruzado o seu talher, a glicose tende a ir caindo pela ação da insulina e vai tendendo a voltar ao normal. E ela volta lá para aquele patamar próximo do 100, na pessoa normal. 80, 90, 100, 100 e pouquinho, mas ela fica lá esperando a próxima refeição. Ah, mas a próxima refeição agora é diferente, agora é almoço, o cardápio é outro, a quantidade é outra, a curva vai ser outra também. Então, você vai ter uma certa subida no nível de glicose e com um certo tempo vai ter uma queda nos níveis de glicose até voltar praticamente para o ponto de partida. E isso vai acontecer quantas vezes você quiser comer. Quer fazer 3 refeições, aquele café, almoço e janta? Ótimo, 3 picos desses você vai ter por dia. Quer fazer 6? Tem muita gente que vai nas nutricionistas e ganha recomendações de 6. Eu já vi 7 refeições por dia. São 7 picos de glicose. Boa sorte para lidar com isso, viu, seu diabético? Eu acho um caminho muito difícil de trilhar, mas cada um sabe do seu e eu espero que você saiba do seu. Enfim, esse é o normal. Vamos ver como é que funciona quando você está falando de uma pessoa com diabetes? E de novo, diabetes é um saco de gatos. Não existe 2 gatos iguais. Tem gato pequeno, grande, tem gato de cor diferente, tem gato de tudo quanto é jeito, tem diabético de tudo quanto é jeito também. Não espere que a curva de um vai ser igual à curva do outro. O diabético já é diferente, a comida é mais diferente ainda, cada um por si, você tem que saber do seu. Mas o típico, o comum a todos os diabéticos é quando a pessoa faz uma refeição qualquer, na média, arroz, feijão, bife, salada, os picos de glicose no diabético tendem a ser maiores e principalmente eles demoram muito mais tempo para cair. Se a digestão dura ao redor de 2 a 3 horas para a maior parte das pessoas normais, no diabético eu já vi durar 6. Aliás, você já viu durar mais. Tem gente que vai dormir, acorda 12 horas depois e ainda tá alta. Ou você não sabe disso? Aliás, essa é a marca do diabético. Quando ele começa a acordar com níveis que você esperava ter depois de ter almoçado, e a pessoa está em jejum depois de dormir a noite inteira e está lá nas alturas ainda. Como que a gente pode fazer para analisar tanta informação? Tem o jeito mais famosão de todos, que é o seguinte, a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, eu já escutei esse nome, mas você já pensou sobre esse nome? Por exemplo, para começar, o que a hemoglobina tem a ver com a história? Não sei se você já tinha parado a pensar, se você sabia, mas a hemoglobina é uma proteína relacionada à nossa respiração. A função da hemoglobina é carregar oxigênio para oxigenar os tecidos lá do seu corpo. Tanto é que ela é carregada, ela vai navegando dentro da hemácia, que é uma célula que são os nossos glóbulos vermelhos do sangue. O que isso tem a ver com diabetes? E a resposta é nada. A hemoglobina não tem nada a ver com diabetes. Nós, médicos, aproveitamos do fato de que a gente acha que conhece quanto tempo dura uma hemácia no seu sangue, que a gente fala que é mais ou menos 90 dias, e é bem mais ou menos, isso varia bastante, para analisarmos a taxa de hemoglobina glicada. O que é esse papo de glicada ou glicosilada? É basicamente o seguinte, quanto mais glicose tiver no sangue da pessoa, maior vai ser a taxa de reação das proteínas com essa glicose, que é o que a gente chama de glicação. A grande característica é o seguinte, uma vez glicado, não desglica nunca mais. Tem que trocar, joga fora essa hemácia, faz outra depois. Aquela glicada é alterada para sempre, não tem volta. Então, se você tiver muito açúcar, você vai glicar mais. Se você tiver pouco açúcar, você glica menos, na média das hemácias que estão naquele momento no seu sangue. Não é um exame muito preciso, tá? Se você tiver anemia,
vai se comportar diferente. Anemia faz a glicada falsear para mais. Se você tiver algum problema renal, altera a meia-vida das hemácias e altera o exame de hemoglobina glicada também. Se você está com diabetes muito alto, sabia que o diabético que está muito mal compensado, descontrolado, pode ter a hemoglobina glicada super alta, mas ele merecia que fosse pior. Quanto mais alto está o diabetes, mais falseado para menos está o exame. Essa você não sabia, né? Deixa um joinha aqui, meu amigo. Deixa um joinha que você vai aprender muito nesse canal. Já se inscreve, não marca bobeira. E a mesma coisa acontece com o oposto. Quem está muito bem na foto, que não tem diabetes, está saudável, a hemácia dura mais tempo, ela pode vir um pouquinho falseada para mais do que seria o esperado, porque a hemácia não vai durar 90 dias, dura 120, 4 meses. Então ela vem um pouquinho mais alto, não porque está reagindo com mais glicose, mas porque ela está reagindo por mais tempo com a pouca glicose que tem. Não importa muito, é só uma curiosidade, mas o fato é que é um exame que não é perfeito. Eu vejo muita gente jurando com a mão em cima da Bíblia, entendeu? Que a hemoglobina glicada é o bicho. Ela é importante, mas ela erra também, tá? Muito bem, a grande característica da hemoglobina glicada é que ela faz um resumão. Agora, meu amigo, lembra que eu falei pra você? Bota a foto aqui, ó. Vamos botar a foto aqui do sobe e desce do dia a dia da pessoa. Você já sabe que depende da própria pessoa, da banheira dela, de um monte de coisa. Você já sabe que o sobe e desce depende do cardápio da pessoa. Do que, do quanto, de quantas vezes... Tudo que ela faz na vida vai oscilar ou sobe e desce da glicose depois de comer. Se ela faz 3 refeições, se faz 7, se faz 5. E você quer botar a mão no fogo, que a hemoglobina glicada vai resumir tudo isso em 3, 4 meses? Você quer que a hemoglobina resuma 3 meses da sua vida com 3, 4, 5 refeições por dia, vezes 90 dias, e ela vai acertar na mosca. Percebe? A hemoglobina glicada, ela pode até falar se tá bom ou se tá ruim. E se tá bom ou se tá ruim, ela vai falar o quanto que tá bom ou tá ruim. Então, uma hemoglobina glicada de 5, de 6, de 9, de 10, claro que tem significados muito diferentes. Ela fala que tem um erro e ela dá uma ideia do tamanho do erro. E aí, o que você faz? Você sabe que tá errado. Ok, meu diabetes tá ruim, mas eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que eu posso fazer para melhorar. E aí que tá. Se você não sabe, eu sei o que vai acontecer com você. Você vai desenrolar uma lista de 4 páginas de remédio para tomar para baixar esse negócio. Tem outros vídeos aí falando a minha opinião sobre essa abordagem. Eu não concordo com essa história de dar remédio para baixar a glicose. Eu acho que diabetes vai muito além da glicose. Quem olha para o diabetes e só enxerga açúcar no sangue tem grande chance de cair do cavalo. Sinto muito, é o que é. Maratona os vídeos do canal que você vai entender do que eu tô falando. Principalmente o vídeo da banheira. Muito bem, agora de novo. Lembra que eu falei do sobe e desce? Como é que eu faço para desenhar um sobe e desce desse? Como é que eu faço para saber que sobe e desce é o meu, com o meu almoço, com o meu jantar? Como é que eu faço para testar esse almoço desse jeito versus o almoço de outro jeito? Como é que eu poderia saber o que está acontecendo na minha vida com o meu diabetes? Porque eu quero saber e eu quero saber para onde que eu vou com essa história. Você vai ter que usar outra ferramenta e perceba uma coisa, eu adoro usar esse termo ferramenta porque não existe a melhor ferramenta. Existem ferramentas boas para fazer certas coisas. Imagina você abrir uma caixa de ferramenta daquela do seu pai, do seu avô, entendeu? Tem trocentos pedacinhos de ferro lá dentro, cada um serve uma coisa. Qual que é o melhor? Depende. Você quer bater martelo? Tem uma ferramenta boa para isso. Você quer apertar um parafuso? É outra ferramenta. E olha que depende da pontinha ainda, hein? Mas qual que é melhor? Depende do que você quer. Depende do que você quer ver, entendeu? Você quer saber se tem erro e qual o tamanho do erro, a hemoglobina glicada é a melhor de todas. Agora, você quer saber aonde está o seu erro para ter uma ideia do que fazer, a ferramenta é outra. Para essa tarefa, nós temos 2 ferramentas principais. A primeira você com certeza conhece, é aquela fitinha de dedo que a gente pega no posto de saúde, que você compra na farmácia. Eu sei que dói, ela tem que furar o dedo, tem que sangrar, entendeu? É cara, tem um monte de problemas. Experimenta não fazer para você ver o que é problema. Você não vai ter como julgar se você está fazendo certo ou errado. Você não vai ter como enxergar o tamanho da encrenca que muitas vezes você mesmo criou no seu almoço. Fala assim, doutor Guilherme, mas eu faço essa fitinha. Eu faço a fitinha quando eu acordo em jejum. Meu amigo, eu comecei o vídeo falando que diabetes é uma doença alimentar. Como é que você vai querer fazer coisa em jejum? Claro que o jejum é importante, mas não é mais importante do que ver o que acontece quando você come. É na refeição que o bicho pega, e você sabe disso, né? Então a minha sugestão é o seguinte, se você
quiser ser muito cuidadoso, que é o correto, você deveria fazer 2 fitas por refeição. Antes da primeira garfada, logo antes, e 2 horas depois da primeira garfada. Marca a hora, 2 horas depois você volta lá e faz de novo. Porque se você fizer isso, qualquer criança sabe o que aconteceu com o seu diabetes. Tava 200, foi para 300, a criança sabe que piorou. Tava 200, ficou 200, falou, opa, ficou igual. Não tá bom, mas ficou igual. É outra conclusão. Dá para fazer só a fita depois? Dá. Vamos supor que deu 200 de novo. Mas, se você tivesse feito a outra, você sabia que tava 300 e caiu para 200. É outra conclusão. Quem é que vai cuidar das fitas que sobe e desce, do que você põe no prato, do que dá para fazer? Seu médico? Sua Nutri? Não. Tem que ser você no dia a dia. Experimenta, checa, olho do dono nessa história. Para fechar aqui, eu não quero que fique muito longo, a gente pode bater papo, vocês vão me deixar nos comentários o que vocês acharam, dúvidas que vocês têm. Mas lembra que eu falei no começo para ver se a gente concorda? Com o tempo, você vai ficando craque nessa história e tem o seguinte, é verdade que a hemoglobina glicada não te fala a informação que a fita te dá. Lembra que eu falei no começo se a gente concordava sobre o melhor exame? A hemoglobina glicada mostra que tem problema, mas não fala cadê o problema. Portanto, ela não consegue dar ideia do que fazer. Tem problema, não sei o que fazer. Agora, a fita é o contrário. A fita consegue mostrar onde está o problema no dia a dia. E olhando bem de pertinho com a fita, com experiência de mais tempo, eu consigo fazer isso bem, você vai ter que aprender. Eu consigo imaginar quanto vem a glicada olhando para a fita. Ah, isso aí é uma habilidade legal de treinar, viu? Só para fechar, eu falei que tinha 2 jeitos de medir o sobe e desce, né? O segundo jeito é com um monitor contínuo de glicose. Existe um aparelhinho que você prega no seu braço e ele fica 2 semanas medindo uma medida de glicose por minuto. E mostra tudo o sobe e desce em detalhes, minuto a minuto, na tela do seu celular. Parece bom demais pra ser verdade, né? É bom demais, é caro também. Se você for comprar mais de 100 fitas por mês, provavelmente o preço já começa a equiparar. 100 fitas por mês parece bastante, mas são 3 por dia, tá? Então, para quem quer ver de verdade, ou para quem quer o detalhe, tá aí na tela, o nome é Freestyle Libre, metade inglês, metade espanhol. Tem nas principais farmácias da sua cidade, provavelmente. Se não tiver na sua farmácia, eles compram na internet e mandam entregar na sua casa. Depois a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre isso também. Combinado, pessoal? Deu para entender o principal aí? Vamos monitorizar para garantir resultado. Tá na sua mão e isso é tarefa sua. Ninguém tem condição de fazer isso melhor do que você. Só para fechar, curte o vídeo, segue o canal, compartilha com quem precisa. Eu sei que você conhece muita gente que precisa escutar isso aqui. Faz a sua boa ação. Eu preciso juntar 1 milhão de revertidos. Vamos reverter esse diabetes? Começa pelo seu, depois a gente reverte dos outros juntos. No canal temos 2 a 3 vídeos toda santa semana. Espero você no próximo. Um abraço, até lá.